Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Maravilha. Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho, conforme escreveu João. Nós vamos encerrar o capítulo 7 essa noite, do versículo 45 ao versículo 53. Evangelho de João, capítulo 7, do verso 45 ao verso 53. Uma leitura bem pequena. Diz o seguinte: Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não trouxestes? E responderam eles: Jamais alguém falou como esse homem. E replicaram-lhe, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a essa plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: Dar-se ao caso de que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações e nos ajude na meditação que nós vamos ter essa noite. E que essa palavra ela seja 100% efetiva aos nossos corações. Amém? Uma das coisas que acontecem com mais frequência, independente da época em que nós estamos vivendo, é o desprezo pela religião cristã. E quando eu digo a respeito de desprezo, eu não estou falando somente do ponto de vista filosófico, mas eu estou falando especificamente do ponto de vista espiritual. Muitas das vezes a religião cristã, ela é tida como uma religião de gente tola, de pessoas ignorantes, de pessoas bobas, de gente fraca, de pessoas que passaram por dificuldade, de pessoas que perderam os seus maridos, pessoas que perderam as suas esposas, pessoas que perderam os seus bens, e no momento da fraqueza, eles então buscaram recurso no cristianismo. Muitas das vezes esse é o retrato que é pintado sobre os cristãos. E com certeza nós vemos que isso é uma mentira. Não é assim que funciona. A religião cristã, ela não é formada por pessoas fracas. A igreja não é um lugar onde tem somente pessoas fracas. Muito pelo contrário, as pessoas mais fortes da sociedade, elas estão aqui. É nesse lugar que elas estão. Porque observem comigo, quanta opressão a igreja ela passou durante todos os anos. Quanto sofrimento desde a fundação ela vem sofrendo. E a igreja não para, ela persevera, ela continua, ela avança. E nada consegue parar a igreja do Senhor. Ela continua avançando. Então, com certeza, com toda certeza, no nosso meio, muito longe, está a ignorância. Com certeza eu digo isso para vocês. E talvez para você que é jovem e que tem se sentido talvez um pouco pressionado, talvez na faculdade onde você está inserido, ou talvez na escola onde você está inserido, pessoas que têm chegado em você, tentando te sufocar, tentando dizer para você que eles que são os detentores do conhecimento, são eles que sabem de todas as coisas, nós somos um bando de ignorante. Não deixe que essas palavras desanimem você. Não precise você se readaptar para você ser bem aceito no meio dessas pessoas. Continue, persevere, não pare, vá adiante com a sua fé. Não deixe com que essas pessoas, elas mudem toda a sua linha de pensamento, todo o conhecimento que você tem em relação ao Evangelho. E quando se fala a respeito de os cristãos ser um bando de ignorantes, nós vemos que isso é uma grande falácia, é uma grande mentira. Porque, meus irmãos, vejam como é o culto que nós prestamos ao Senhor. Observem toda a estrutura de como um culto ele é apresentado a Deus. Não tem como falar que isso é feito de qualquer maneira, apresentado de qualquer jeito. E nós estamos falando de um culto bíblico, verdadeiro, não aquele comercial que muitas das vezes é vendido por aí, visando somente interesses financeiros, mas um culto bíblico. Nós somos um povo conhecido por carregar 66 livros debaixo do braço.
Agora é mais no bolso, né? Porque agora a gente usa mais o celular. Mas somos conhecidos por carregar eles. E não somente por isso, nós somos conhecidos também por ler cada um desses livros. Nós não somos um bando de ignorante, como muitos deles querem. E uma das coisas que também nos chama bastante atenção, que nós temos uma história de alfabetização através da palavra do Senhor. Quantos homens de Deus, quantos missionários foram a lugares aonde pessoas jamais teriam interesse de conversar com alguém, de levar a palavra para alguém, levar o conhecimento para alguém. E lá estavam esses homens de Deus, através da palavra, levando o conhecimento, levando a verdade. E talvez é a primeira vez com essa pessoa, ela teve esse contato com a literatura. E ali foi se formando o processo de alfabetização com essas pessoas. Homens de Deus que levaram a palavra e o conhecimento. Nós temos pessoas, sim, também, extremamente cultas no nosso meio, mas, com certeza, essa não é a grande evidência ou a grandiosidade evidência da igreja. É uma mentira, sim, nós dizermos que o povo da igreja, o pessoal do Senhor, é um bando de ignorantes, sim. Mas nisso não consiste a nossa glória. A nossa glória, ela está em Cristo Jesus. A nossa glória, ela também não está no nosso certificado de teologia ou em quantos livros que nós já lemos. É em Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus. Por mais que talvez muitos se gloriem desse conhecimento, mas não é nisso que se baseia a nossa glória. Por mais que também nós tenhamos muitas pessoas simples no nosso meio, e essa com certeza é uma das nossas maiores realidades aqui, porque nem todos aqui são doutores, nem todos aqui são pessoas cheias de diploma, pessoas que cursaram várias e várias faculdades, mas o nosso povo, o povo de Deus, é um povo sábio, é um povo que recebe conhecimento do alto, é alguém que é instruído na palavra do Senhor. Então, não deixe essas pessoas te enganarem. Não deixe o mundo gritar aos seus ouvidos para que você pense que nós sejamos esse tipo de pessoa. Nós vamos ver ao longo desses contextos bíblicos que vale sim viver uma vida justa diante de Deus. Porque aqueles que muitas das vezes nos humilham, no final, eles que serão humilhados. Olhe comigo o versículo 45, ele diz o seguinte: voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Nesses versículos aqui nós vemos a reação dos guardas logo após a pregação de Cristo Jesus nos versos 37 e verso 44. Vale lembrar que esses guardas aqui são os guardas que tinham recebido a ordem de ir lá prender Jesus e, se possível, podia até matar aquele homem. Foram eles que receberam essas ordens. Mas quando eles chegam lá, Cristo, ele prega para esses guardas e eles fogem da presença do Senhor e eles retornam para a presença do Sinédrio. E provavelmente nesse momento estava acontecendo um concílio, uma reunião do Sinédrio naquele momento. Aí eles olham para aqueles guardas e dizem: mas o que aconteceu? Nós demos uma missão para vocês e a missão nem era tão difícil assim. Vocês tinham que ir lá e prender um homem. Mas o que aconteceu? Olham para aqueles homens, veem soldados armados até os dentes, porém de mãos vazias. Homens que não buscaram, homens que não conseguiram pegar ao Senhor. E uma coisa que eu tenho certeza que vocês têm visto comigo ao longo das Escrituras aqui no Evangelho de João, é que Jesus, ele só vai ser morto na hora que ele deve se entregar. Jesus, em seu plano majestoso, o seu plano como Deus, ele já orquestrou todas as coisas e ele só vai ser entregue no momento que ele deve ser entregue, porque ele é um ser soberano. Isso é algo fantástico, meus irmãos. Isso é algo lindo de nós vermos. Jesus, ele só será morto por esses homens quando ele quiser se entregar. Até lá, a mão poderosa de Deus está conduzindo toda a história. Diante disso, eu gostaria de trazer essa alegria para vocês também,
O Senhor, Ele está conduzindo toda a história das nossas vidas. Nada, absolutamente nada foge do controle de Deus. Não pense você que a sua vida está desgovernada. Não pense que você vai viver uma vida totalmente desamparado. O Senhor está contigo do início ao fim. Você não está sozinho. O Senhor, Ele está conduzindo toda a história da sua vida. E é interessante que eles tentam cercar a Cristo. Eles mandam guardas para prender a Cristo. E como eu disse, é uma ordem direta. E uma informação que é bastante interessante, que desprezar uma ordem ou negar uma ordem naquela época era a mesma coisa que você decretar a sua própria morte. Você não podia de forma nenhuma negar as ordens a qual você era recebida como um daqueles soldados. E eles simplesmente voltam de mãos vazias, e nós vamos ver o porquê isso acontece, mas o que foi que Cristo fez para que esses homens estivessem dispostos a colocar a própria vida em risco? O que Cristo fez para esses homens arriscarem a própria vida deles? Será que Ele fez sinais? Será que Ele fez milagres? Será que Ele fez prodígios? A palavra do Senhor nos mostra que Ele somente pregou. Ele somente falou da palavra do Senhor. E aqui nós vemos que a palavra do Senhor, ela é 100% efetiva. Ela não precisa de um plus, ela não precisa de um bônus, ela não precisa de nada para que complemente ela, porque a ação, ela vem através do Espírito Santo do Senhor, e é Ele que trabalha nos nossos corações. Pode ser que talvez essa noite você pode ter vindo aqui, talvez na procura de um sinal, talvez à procura de um milagre, mas o maior milagre que pode acontecer é esse através da palavra, onde o Espírito Santo, ele quebranta seu coração, ele rasga o seu coração ao ponto de você entender a sua situação de pecador e você entregar a sua vida a Cristo. Verso 46, nós vamos ver então o testemunho que esses homens vão deixar diante do caminho a qual eles estão com o sinédrio. Versículo 46 diz o seguinte: responderam eles: jamais alguém falou como esse homem. Olha que incrível o posicionamento desses guardas. Eles chegam diante do sinédrio, sabendo que a vida deles estava em risco, e eles dizem: jamais alguém falou como esse homem. Eles estavam acostumados a ouvir pregações, eles ouviram os sacerdotes já falando, eles já ouviram alguns profetas, os fariseus explicando a lei, mas então esses homens, eles tinham até um certo conhecimento, até um certo intimidade com a lei, porque eles chegam ao ponto de dizer o seguinte: existe algo distintivo nesse homem, existe algo diferente nesse homem que até hoje nós não vimos em homem nenhum. Ou seja, ele não fala como homem, ele não fala como os fariseus, ele não fala como os profetas. Há uma distinção nele, há algo especial, há algo divino nesse homem. Olha que testemunho maravilhoso que eles estão dando. Esses homens estavam voltando para os fariseus, para aquele sinédrio aonde eles talvez poderiam ser mortos, e eles chegam lá e dão esse testemunho vivo a respeito de quem Cristo é. Ele é divino, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele não fala como homens, Ele é o Rei dos reis e Senhor do Senhor. Que incrível nós podermos ver o que esses homens estão fazendo. E essa noite, o Rei dos reis, Senhor do Senhor, Ele fala diretamente ao seu coração. Ele te chama, Ele te convoca, Ele está falando para você: olha, eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou aquele que pode proporcionar, aquele que pode transformar a sua vida.